videoaula de hoje vou fazer um resumão de biologia referente ao capítulo 5 de Biologia 1, então vamos lá. Nele a gente vai tratar da respiração celular e dos processos de fermentação, mas vamos começar pela respiração celular. Gente, quais são as características da respiração celular? Primeira coisa que é muito importante a gente entender é que a respiração celular não é a mesma respiração que acontece nos nossos pulmões, da gente estar respirando. É uma coisa completamente diferente, é bom ter noção disso. E é um processo aeróbico, ou seja, para a respiração celular acontecer, é necessário o oxigênio. E a respiração celular, gente, produz muita energia. E essa energia que ela produz é justamente a adenosina trifosfato, o nosso queridíssimo ATP. Só que onde ocorrem as etapas da respiração celular? Na respiração celular, a gente tem três etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs, é meio confuso, e a cadeia respiratória. A glicólise, ela acontece no citoplasma. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, cadeia respiratória, crista mitocondrial. Então agora vamos para a glicólise. Gente, a nossa glicólise ela vai ser dividida em três etapas. A primeira etapa é quando ela é quebrada em 2 piruvatos. E é nessa primeira parte que ocorre o primeiro gasto de energia. Aí na segunda etapa, depois que a glicose é quebrada em 2 piruvatos, ela vai sofrer uma série de reações. E toda molécula NADH+, vai roubar um hidrogênio e vai virar NADH. Porque é como se adicionasse o H, entende? NAD com H, NADH. Aí na terceira parte, depois que ela fez um NADH, ela vai produzir 2 ATPs. Esses 2 ATPs a gente vai juntar com os 2 piruvatos e essas 4 coisinhas vão ir para dentro da mitocôndria começar o ciclo de Krebs, porque a gente acabou de ver anteriormente que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. A matriz não é o centro, por isso que elas vão para dentro. E aqui eu coloquei uma pequena demonstraçãozinha de como acontece a glicose. A glicose, essa primeira parte aqui que tem 6 bolinhas. Depois, ela é quebrada em 2 piruvatos, que são o que eu falei para vocês. E dentro desses 2 piruvatos, a gente vai formar NADH, ATPs e com isso, a gente tem os 2 piruvatos com os 2 ATPs para começar o ciclo de Krebs. Agora vamos para o ciclo de Krebs, já que a gente viu a glicólise e viu como que ela chega no ciclo de Krebs. Mas primeiro vamos ver aqui umas características do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, a função dele é extrair completamente a energia da glicose e oxidar os piruvatos. Porque uma parte da energia da glicose já foi extraída na glicólise. E agora a outra parte que sobrou vai ser extraída pelo ciclo de Krebs. Então, como que vai começar o ciclo de Krebs? Os piruvatos vão sofrer oxidação, todo o carbono vai ser transformado em gás carbônico, porque vai se perder um carbono em forma de CO2, ou seja, a cada um carbono eu vou formar um CO2. No caso, a cada um carbono eu vou perder CO2. Desculpa. E uma coenzima A vai se ligar aos outros 2 carbonos que a gente tem, formando acetil-CoA. Esse final do CO é por causa da coenzima A. Então, esse CO é de coenzima e o A é da coenzima A. E como que vai acontecer o processo do ciclo de Krebs? Ele também vai ocorrer em 3 etapas, assim como a glicólise. E a primeira etapa do ciclo de Krebs é que o hexacelato se liga ao acetil-CoA, que a gente acabou de ver que foi formado, formando uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos vai ser a mesma coisa que o citrato.
Aí, para a etapa 2, esse citrato que a gente formou das 6 moléculas de carbono vão se transformar em isocitrato. E esse isocitrato vai se transformar em delta-acetoglutarato. E quando o isocitrato se transforma em delta-acetoglutarato, também vai se perder um carbono em forma de CO2. Depois que a gente forma o delta-acetoglutarato e a gente perde um gás carbônico, a gente vai para a terceira etapa, que é quando o succinato vai se transformar em fumarato. E quando o succinato passa para fumarato, vai se formar um FADH2. E esse FADH2 vai carregar elétrons livres de energia, porque esses elétrons eles saíram ali da nossa reação, por isso elétrons livres. E aqui eu coloquei uma pequena demonstraçãozinha. Lembra que na glicólise a gente quebra em 2 piruvatos? Aqui está representando o que acontece com um piruvato. Então, essa volta do ciclo de Krebs, ela acontece 2 vezes, porque a gente tem 2 piruvatos. Então, tudo que acontece em uma volta do ciclo de Krebs, que foi isso que eu expliquei, essas 3 etapas são de uma volta, na verdade, isso tudo duplica, porque são 2 piruvatos. Então, agora vamos para a cadeia respiratória. Mas antes, vamos explicar um pouco sobre a cadeia respiratória. Como a gente já viu anteriormente, ela acontece na crista mitocondrial, que é a membrana interna da mitocôndria. E antes de começar a cadeia respiratória, quando acabou o ciclo de Krebs, lembra que a gente duplica um monte de coisa, porque é 2 vezes, porque é 2 piruvatos? Enfim, quando acaba o ciclo de Krebs, a gente tem 4 ATP, 10 NADH, 2 FADH2 e um monte de liberação de gás carbônico. E agora, na cadeia respiratória, para cada NADH que a gente tiver, a gente vai produzir 3 ATPs. Então, se a gente já começou com 10 NADH, já vai ser produzido 30 ATPs. E para cada FADH2, vão ser produzidos 2 ATPs. A gente não tem 2 FADH2, então vai ser 4 ATPs. Então, só aí na cadeia respiratória, a gente já produziu 34 ATPs. É a etapa da respiração celular que mais forma ATP, gente. 34. Então, agora vamos para o processo da cadeia respiratória. Diferente da glicólise e do ciclo de Krebs, ela acontece em 4 etapas. E na primeira etapa, aquele NADH que está rico de elétrons livres que a gente viu, ele vai passar vai passar para o primeiro citocromo e vai liberar os primeiros elétrons de energia, porque o NADH não está carregando elétrons. Então, quando ele passa no primeiro citocromo, ele vai começar a liberar esses elétrons. E esses elétrons vão passando ali até chegar nas proteínas e chegar no oxigênio. Aí a segunda etapa é que para chegar no oxigênio, eles precisam passar pela proteína, igual a gente viu, porque ele libera elétron, passa pelas proteínas e chega no oxigênio. Só que para chegar no oxigênio, tem que passar pelas proteínas. E é nas proteínas que acontece a ATP sintase. E aí, quando eles passam pelas proteínas antes de chegar no oxigênio, no O2, eles vão girar, literalmente, os elétrons vão girar e vão produzir ATP. E aí, indo para a terceira parte, quando esses elétrons vai passando até chegar no oxigênio, os prótons de hidrogênio que estavam na crista mitocondrial vão estar no espaço de dentro da membrana, porque está na crista mitocondrial, está dentro da membrana. Mas os prótons de hidrogênio, eles querem voltar para a parte interna da mitocôndria. Porque quando eles vai passando para chegar no oxigênio, eles não vão chegar na parte interna da mitocôndria, mas aí lá, depois que eles chegarem no oxigênio, eles vão querer voltar para a parte interna da mitocôndria. E aí que começa a quarta etapa. Os elétrons que foram atraídos pelo oxigênio
no final ali daquele trem todo, de voltar para a parte interna da mitocôndria, não sei o que lá, vão se juntar dois hidrogênios com 0,5 de oxigênio. Ele saiu errado, gente, mas é um meio de O2, tá? Então, vai juntar dois hidrogênios com 0,5 oxigênio e vai formar água. Sabe por quê, gente? Porque a água não é H2O? Exatamente! Então, na cadeia respiratória, gente, vai ter água. Dá para acreditar nisso? Que antes desses trens de NAD, de H, de ATP, de IH+, vai virar água. Pois é. E aqui eu coloquei uma demonstração de como ocorre a nossa cadeia respiratória. Tá vendo que nesse aqui onde tá é um... Gente, eu esqueci o nome que isso aqui parece, mas isso aqui pra mim parece uma abertura de torneira, aquelas torneiras, sabe? Aí essa torneira aqui é onde vai acontecer a ATP sintase. Tá vendo que a gente tem aqui os hidrogênios, tem o NADH, o FADH2, água que a gente vai ter no final do oxigênio. Pois é, gente, uma loucura total. E aí, gente, acabou a nossa respiração celular, os nossos seres aeróbicos estão vivendo ali tranquilamente porque estão respirando pela respiração celular. E aí que entra a fermentação. Porque a gente não pode deixar de lado os seres que não têm oxigênio. Porque, tipo, por mais que eles não tenham oxigênio, eles sobrevivem. Se eles sobrevivem e existem até hoje, é porque alguma coisa acontece com eles, que é justamente a fermentação. E a fermentação, ela viabiliza a síntese de ATP, ou seja, ela ajuda na síntese de ATP. Acontece em a presença de oxigênio, ou seja, no espaço anaeróbio, ou anaeróbico, tanto faz, e ajuda no processo da glicólise de seres anaeróbicos. Por quê? Os seres anaeróbicos não têm oxigênio, então eles não vão ter a glicólise, não vão ter o ciclo de Krebs, não vão ter a cadeia respiratória. Então, a fermentação vai ser como se fosse a glicólise. Outras características aí da fermentação é que ela vai utilizar 15 vezes menos energia do que a respiração celular. Então, a fermentação é mais tranquila. E qual que é a função da fermentação? A função da fermentação é de devolver os NADH, os NAD+, reduzidos na glicólise. Porque quando os NAD+, são reduzidos na glicose, eles viram NADH. Então, para eles passar de NADH para NAD+, gente, eu me confundo todinha. Eu vou ter o processo de fermentação. E a gente tem dois tipos de fermentação, a alcoólica e a lática. Então, vamos para a nossa alcoólica. Gente, a alcoólica, além de produzir, ela vai utilizar 2 etanol e 2 gás carbônicos. E aí, depois que ela faz ali a fermentação dela, as leveduras vão chegar, vão fermentar aqueles 2 etanóis e os 2 gás carbônicos, gerando a panificação, ou seja, o processo lá dos pães, da formação de pães, e as bebidas alcoólicas que são tão amadas aí pela nossa sociedade. Então, é graças à fermentação, tá bom, gente? E a gente tem a fermentação lática. Além dela formar, ela utiliza 2 ácidos láticos. E esses 2 ácidos láticos, a fermentação deles vai acontecer por meio das bactérias e dos vermes. E esses 2 ácidos láticos fermentados vão ajudar aí no processo dos iogurtes, das coalhadas, dos queijos e etc. Porque é uma variedade de coisas que podem ser geradas na fermentação lática. E aqui também coloquei um desenho de como ocorre em cima aqui, porque parece que está duplicado, mas não, gente. O de cima é da fermentação alcoólica e o de baixo é da fermentação lática. Como vocês podem ver, na fermentação alcoólica a gente tem 2 álcool etílico, que é justamente o nosso etanol, e na fermentação láctica a gente pode ver no final que a gente formou 2 ácidos láticos. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.